E você falou, tá bom então, à vontade, né? Até amanhã. Hebreus 10, 25. Mas antes, Ellen trouxe um estudo muito bom, né? Fala sobre o pecado e dentro desse tema vem muitas coisas, muitos outros assuntos, né? Porque desencadeia uma série de coisas. E talvez desencadeie também uma série de perguntas que talvez vocês queiram fazer, né? E toda vez a gente fala, não querendo ser chatas, mas a gente fala que gostaria da participação de vocês. Para não ficar aquela impressão de que a gente só está aqui, eu e ele, para falar, né? Eu gosto de falar. Por mim, se vocês dissessem, não vou ficar aqui até 1h da manhã, 2, eu ficaria falando. Mas pode ser que para os jovens seja ainda cansativo, né? Vocês não estão tão amadurecidos. Mas, apesar de gostar de falar, eu gostaria que vocês também participassem. Porque o nosso crescimento é assim, né? Você coloca lá uma sementinha debaixo da terra, você não está vendo, mas ela está em desenvolvimento. E o desenvolvimento é uma ação, não é? Sempre há uma ação no nosso desenvolvimento. Vocês estão agindo? Estão, porque vocês estão vindo aqui, né? Às vezes eu creio que surge até uma preguicinha, uma vontade de não vir, ou até uma vontade de ficar vendo outras coisas, né? Eu sei, isso é como Ellen falou sobre a carne, essas são as nossas mais sutis vontades da carne, né? Aquela um pouquinho de preguiça, um pouquinho de cansaço, às vezes, ou não quer ir. Mas quando a gente deixa de lado esses desejos, né, da carne, e a gente vem aqui, vocês estão com isso fortalecendo o espírito, estão em ação. E aí, diante disso, eu queria ver se vocês querem perguntar alguma coisa a respeito desse assunto. Não que a gente saiba responder tudo, né, que a gente também está em desenvolvimento e sempre estaremos em desenvolvimento. Mas vocês têm alguma pergunta, ou quer colocar alguma coisa? Porque quando a gente pergunta, fica tudo quietinho, então porque deve ter dúvida. Não tenho vergonha, tá, gente? Eu me lembro das vezes que eu tinha muita timidez. Ou muito mais que vocês, muito mais. E eu ficava ali me sentindo péssima. Porque eu não falava nada, às vezes eu não tinha, para falar a verdade, às vezes a gente não tem oportunidade. Hoje, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é dar oportunidade. Porque quando eu era jovem, criança, eu não tive oportunidade. E hoje, às vezes, a gente vê muita gente que não dá oportunidade para ninguém crescer, né? Então, por exemplo, aqui é simples, mas falar, pode falar, gente, fala o que vocês quiserem, não tenha vergonha. Eu creio que isso é dar oportunidade, entendeu? Para que ninguém se frustre, né? Para que ninguém... Porque tem tanta gente no nosso meio, às vezes, não estou falando aqui, mas no geral, tem gente que gostaria de falar algo, de fazer algo. E tem gente que só vai no empurrão mesmo, por causa da timidez. Mas vocês não precisam. Alguém quer falar alguma coisa sobre esses assuntos? Quer, Esther? Colocar alguma questão? Às vezes os jovens têm coisas que os mais velhos podem até dizer, é rebeldia e tudo, mas é simplesmente uma questão que está ali na mente. E eu não pense assim, vai entender mal. Não. Quem é maduro vai entender que ali às vezes é um conflito um questionamento, uma ideia. E quem sabe quando você fica aí com essa coisa, eu não concordo com isso, eu não penso assim e tal, aí você não conversa e não vem aquele entendimento. Mas quando a gente fala, a gente acaba adquirindo um entendimento daqui. Quer, Manuel, falar alguma coisa? Ou perguntar, ou achar que... Nem que seja um achismo, né? Porque vocês estão na fase do achismo, né? Porque quando a gente não tem certeza de alguma coisa, quer não? Davizinho já foi para lá. Tá bom, ela pediu para falar um pouco sobre o que mesmo? Desigrejadas. As pessoas que acham que estão melhor em casa. Aí essa parte pela internet. Essa parte que vocês abriram aí foi o que mesmo? Alguém pode ler?
Hebreus 10. Ué, eu mesmo apaguei tudo aqui. Tirei. Hebreus 10, 25, ela falou. 25. Eu acho que foi, porque eu mesmo acabei fechando aqui a janelinha. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha só que palavra forte, né? E ela pediu para eu falar sobre os desigrejados. E aí a própria palavra de Deus já fala o quê? Não deixe a vossa congregação como é costume de muitos. Ainda mais agora, nesses dias, sabendo que a vinda de Cristo está próxima, né? Então, cada dia que passa, a gente sabe que Jesus está voltando, que ele está mais próximo do que ontem, né? Então, a Bíblia já está advertindo, não deixe a vossa congregação. Aí Ellen fala, lá tem aquela pessoa chata, todo lugar vai ter. Tem os lugares que tem mais, tem outros lugares que tem menos, né? E aí vai da cabeça de cada um, né? Não sei, mas se a gente for olhar para isso, a não ser que tem uma grande quantidade de pessoas naquele lugar que não concorda com você, e você está dentro da palavra, ou que te ataca demais, claro, eu acho que toda pessoa tem o direito de dizer assim, não, ali eu estou sendo atacado de tudo quanto é lado, até a liderança, vamos dizer assim, então não vale a pena eu ficar naquele lugar, eu vou para o lugar, porque a gente também precisa estar no lugar onde há o amor, né? Sabendo que o amor é que deve prevalecer, mas naquele lugar de amor também vai ter uma coisa ou outra que nos desagrada. E tem gente que deixa, que é como ele falou, desigrejada, deixa, mas não vai para outro lugar para servir a Deus, né? E aí acaba ficando em casa. Então as pessoas que pensam que não vai encontrar um confronto, vai se esfriar, né? Está correndo. Eu mesma já fiquei por motivos assim de mudança na vida, não por desviar. Eu nunca desviei na vida. Eu aceitei Jesus com 12 anos, e aí eu fiquei fria, porque foi num evento que não era na igreja. Então eu fiquei solta, ninguém me procurou, não me deu sustentação, mas com 14 anos, ou foi 15, eu já fui para uma igreja, e fiquei firme até hoje. Só que teve momentos na minha vida que eu esfriei na fé, né, por causa das lutas. E quando Ellen deu esse primeiro texto que a gente leu em Romanos 8, e por incrível que pareça, esse versículo eu coloquei nos meus status, parece que foi ontem ou foi hoje. Ou foi ontem ou foi hoje. Foi justamente esse versículo. Acho que foi no WhatsApp. Ou eu pensei, não, foi na igreja, foi no grupo da igreja. Eu coloquei esse versículo, foi ontem à noite ou foi hoje de manhã. Eu coloquei exatamente esse versículo que fala o seguinte. Aqui, ó. Foi ontem de noite, 11 horas da noite, coloquei. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Romanos 8. Porque se a gente olhar essas tribulações, deixar de congregar, deixar de ir para a igreja e até se desviar do caminho do Senhor, a gente tem que ver isso aqui, o que diz. Todas as tribulações que nós passamos aqui, todas as aflições, são inevitáveis, né? A gente vai sempre ter. Só que a gente tem que pensar o quê? Tudo aqui nessa terra não se compara com a glória que há de vir. Se a gente tem sofrimento aqui, desculpa, gente, acho que minha garganta está seca. A gente tem sofrimento, não se preocupa não. Tem sofrimento aqui, a gente vai trocar o quê? Pela glória. E o que é a glória? É paz, toda a riqueza que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus, obrigado, Deus abençoe. O que Deus tem preparado para os seus, né? Então, gente, uma coisa que eu penso, claro, eu sou falha e muitas vezes eu fico muito fraca espiritualmente.
Porque os níveis, a gente tem que saber reconhecer isso e olhar isso. E eu fico aflita e atribulada quando eu vejo assim que tem uma coisa me incomodando. Não é o exterior, é o que nós... Que às vezes a gente passa por uma tribulação e aí vai depender de como você recebe aquilo. E às vezes realmente são pessoas que são usadas por Satanás. E isso aí, por exemplo, Pedro, vocês lembram? Eu lembro dessa passagem que Jesus falava ali da morte dele e tudo, que era necessário, era ou não era, Manuel? Não era? Eu estava longe. Era necessário que Jesus morresse para a nossa salvação. E quando Jesus estava explicando isso, Pedro falou o quê? Ô Senhor, não, longe de ti, tenha misericórdia de ti. Quer dizer, parecia uma palavra boa, Pedro. Parecia uma palavra boa, mas era uma influência diabólica. Aí Jesus falou o quê? Marcelo até falou ontem, eu acho. Ontem não sei que dia foi, domingo. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Na verdade, Jesus estava dizendo que aquele pensamento que Pedro teve para ele falar o que ele falou era uma influência maligna. Porque só Satanás seria contra Jesus morrer por nós, né? Então, quando a gente tem sempre alguém que vai falar uma coisa até boa, mas com intenção satânica, né? A gente vai ter pessoas que realmente, claramente se levantam contra nós, são as tribulações que a gente leu aqui. A gente vai passar dificuldades em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, na igreja. Estou falando mais assim porque ela falou dos desigrejados, né? Então, as aflições que nós passamos no meio cristão, a gente tem que pensar assim. Eu falo isso porque eu penso assim e eu faço assim. Vem um impacto grande na minha vida, através de uma pessoa, coisa. No primeiro momento, a gente fica abalado, né? A gente vai lá e fica meio chateado, meio zangado. Só que aí, no primeiro momento, a gente tem que pensar o quê? Não é perguntar o porquê, não é perguntar porquê, mas é perguntar para quê. Porque quando a gente questionar porquê, isso soa mais como uma reclamação. Mas quando a gente pergunta para quê, a gente está perguntando assim, Senhor, essa luta é para quê? É para me ensinar o quê? Então, através de uma luta que você passa, você pode tirar dali um grande ensinamento. E outra coisa, eu não sei se vocês jogam alguma coisa, talvez os jogos de hoje sejam mais diferentes. Eu só joguei uma vez na minha vida, quando a gente comprou a primeira televisão, tem anos isso, e tinha um joguinho era de carro, parece. Não sei se era de carro, mas eu acho que era de carro. Um joguinho bem simples, bem bobo. E tinha os níveis. Não sei se hoje tem isso, os níveis, deve ter, né? Tem os níveis. Então, quando nós passamos por uma prova, é desse jeito. Por exemplo, eu falei no grupo de vida esses dias que eu fui, foi terça-feira, que nós só teremos autoridade espiritual sobre aquilo que a gente vence. Né? Então, por exemplo, se ele falou muito sobre raiva de pessoas, né? Se ela venceu, ela se fortaleceu no primeiro nível. Ela ficou com muita raiva, mas depois ela perdoou a pessoa. Isso quer dizer que ela amadureceu, embora ela não esteja vendo isso fisicamente, mas no espírito dela ela ficou mais forte. Aí pode acontecer que venha uma coisa mais forte do que o que aquela pessoa fez, mas ela também já está mais forte, porque ela venceu o primeiro. É assim que acontece, né? E no mundo espiritual a gente tem autoridade somente sobre aquilo que a gente vence. Agora a gente vence sozinho? Não. A gente vai vencer na força e no poder do Espírito Santo. E como ele falou, nosso feijão, nosso arroz, que ela falou espiritual, que é o nosso alimento espiritual é a palavra, né? Tem um versículo que fala assim, achando as tuas palavras, logo as comi. E fala que na boca foi muito amargo, mas quando desceu foi doce. Ou seja, quando a gente tem preguiça de ler a Bíblia, parece uma situação amarga, né? Então, achando as suas palavras, logo as comi, mas ela foi amarga para mim. Por quê? Quando a gente começa a ter conhecimento da palavra, é tão amargo porque toca nas coisas erradas que a gente faz, né? Mas quando a gente resiste e coloca aquilo para dentro, para o nosso interior, ou seja, você não joga a Bíblia para lá, não deixa a palavra para lá, você aceita.
Então ela vai ter uma doçura na sua vida, né? E sobre a santificação, apesar de que faltou falar mais dos desigrejados, eu não falei nem muito, mas vocês já entenderam, né? Sobre a santificação para qualquer coisa na nossa vida, eu sempre falo aqui, que lá em Gálatas fala assim, andai em espírito e jamais satisfarei as vontades da carne. Não é sobre um esforço que você faz, eu não posso pecar, eu não posso fugir do pecado. Porque aí é você lutando com suas próprias forças e você não tem resultado. Quando que a Bíblia fala, anda no espírito, e a consequência disso vai ser o quê? Você não vai fazer a vontade da carne. Ou seja, quando a gente está mais... Isso precisa ser em mim, tá? Precisa começar em mim. Eu falo assim porque a gente não... Eu quero passar para vocês. Às vezes você fala assim... Eu já vi gente falando aqui na igreja, a gente teve gente falando assim, você prega bem. Então, às vezes a pessoa vê a gente falando, a gente já tem um tempinho mais de crente, a gente se conhece mais alguma coisa, sabe uns versículos de cor. Mas em mim, porque tem gente que se orgulha. Mas não é porque eu sei falar algumas coisas de cor, eu até prego bem para alguns, que eu sei que eu não prego bem ainda, eu estou longe disso. Mas eu não quero dizer para vocês que eu não preciso andar em santificação, ou que eu já estou perfeita, não. E não quero passar isso, eu reconheço. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quanto mais você tem entendimento de um assunto, mais você diminui. Por exemplo, eu estou lutando por uma habilitação da moto. Quando eu comecei a andar de moto, eu corria que misericórdia. Eu ainda corro um pouquinho, mas eu corria. Claro que a bis, eu vi que é diferente das outras motos, mas na bis eu já fui de 90 para 100 quase, de velocidade. Eu ultrapassava caminhão, então pintava o 7, nesse sentido aí. Então, aí agora, andei anos de moto, até agora, no final desse ano. Aí entrei na autoescola. Quando você começa a ter entendimento das coisas, das leis, não sei o quê, você começa a ficar com mais medo. E você começa a diminuir, entendeu? Então a Bíblia também é assim. Outra coisa, medicamento. Eu conheço um monte de gente que toma medicamento assim, ó, qualquer coisa. Porque não tem conhecimento. Depois que eu entrei, que eu tenho quase 20 anos que eu trabalho na área de farmácia, de medicamento, que eu fiz curso e que eu tomei conhecimento, eu não faço isso. Porque você diminui muito, você teme quando você tem conhecimento. E você sabe do perigo que é. É igual a Bíblia, a palavra de Deus, a presença de Deus. Quanto mais você se santifica, mais você se acha indigno. Mais você se acha, isso é para quem realmente tem temor de Deus, né? Porque tem as pessoas aí. E quando você vê que a pessoa realmente... Porque às vezes, a gente fala assim, fulano é orgulhoso, fulano só quer ser ele. E nem sempre é. A Bíblia fala para a gente não julgar o coração das pessoas. Agora, tem gente que realmente mostra. Hoje, nos vídeos aí, tem um monte de gente falando barbaridade, que claramente você vê que a pessoa está se exaltando pelo conhecimento e tal. E ali é que não sabe nada mesmo, né? Mas o que eu quero dizer com tanta coisa que eu falo... é que quando eu falo assim, tem que começar em mim, é porque eu preciso continuar na santificação. Ninguém é tão grande, seja um pastor, um apóstolo, um missionário, que não precisa se diminuir cada vez mais. Esse diminuir que eu falo, não é andar aí igual os católicos que tem uma crença aí de que tem que rastejar, tem que mostrar que você é um coitado, um pobre, miserável. Não. Você tem autoridade espiritual, independente do carro bom, da mansão. Tem pessoas que são ricas aqui na terra e o espírito é humilde, né? Tem temor de Deus. Então, essa santificação, a gente precisa aumentar nela. Como? Já foi falado, né? Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É conforme a palavra de Deus. E a gente só vai saber quando a gente lê, estudar. Não é da boca para fora, não é só passar o olho. Mas se a gente parar para estudar a palavra de Deus, fazer os estudos, se aprofundar. E, acima de tudo, orar. Só vou contar essa experiência e já termino, tá? Uma vez,
eu tomei uma decisão, acho que foi 2020, tomei uma decisão de orar mais. Aí eu comecei, olha, eu tenho certeza, se você não estiver fazendo muita coisa espiritual, fica tudo tranquilo na sua vida. Assim, tem os probleminhas, mas tranquilo. Mas quando você toma uma atitude espiritual, o diabo se levanta, mas se levanta para você desistir. Meu Deus do céu. E aí eu tomei essa atitude, não, eu vou orar mais. Aí eu comecei, não, foi 2021, porque eu me lembro que eu já tinha saído do hospital. Estava mais tranquila, mais tempo, aí comecei a orar. Aí eu orava de madrugada, e o despertador era o Espírito Santo. Eu ia deitar e falava assim, Espírito Santo, por favor, me acorde, madrugada. Olha, ele acordava, eu acordava naquela hora. Aí eu ia para um outro cômodo, né, e começava a orar. Aí eu ficava ali orando. Gente, e tem motivo de oração. Eu já fiquei 3 horas ali orando. Eu orando e chorando. Eu chorava tanto que depois eu tinha que hidratar a pele para eu ficar desidratada. Chorava e orava. E aí eu fazia outra coisa, jejuns. Junto com essa oração de madrugada, eu comecei a jejuar. O primeiro jejum, assim, um pouquinho mais longo que eu fiz, foi de 3 dias. Porque os outros eu jejuava só de manhã. Aí esse eu digo, não, vou jejuar 3 dias. Só com pão, meio-dia e água. Já era uma coisa boa para o mundo espiritual, né? E a oração. Aí eu tive um sonho. Nesse tempo eu tive um sonho. E no sonho, mostrava assim, eu estava num lugar alto, com um monte de gente, uma fileira. Sabe, você já viu um cenário de guerra, né? Onde tem um exército lá embaixo e tem os outros tudo aqui. E aí eu estava nesse meio. E aí todo mundo tinha uma lança na mão. Todo mundo tinha uma lança. Era sem o arco, mas era uma lança. E naquele lado lá, no vale assim, tinha um exército. E a comandante desse exército era uma mulher. Tipo vestida de índia, uma coisa assim estranha. E aí eu procurei, eu olhei assim e vi que eu estava sem a lança. Aí eu peguei escondido a lança de alguém, um colega do lado, e joguei lá para atingir o líder, que era a mulher, porque eu pensei, se eu atingir o líder, pronto, acabou, né? Só que eu não consegui atingir. Aí ela viu, ela me viu. E aí eu acho que eu acordei, já tem anos isso, 2021, por aí. Aí eu entendi desse sonho o seguinte, que eu tinha algumas armas, mas eu não tinha todas, até porque ninguém joga uma lança sem um arco, né? As pessoas estavam com uma lança, mas não tinham um arco. Aí eu pensei o seguinte, que eu estava jejuando, estava orando, mas eu não estava lendo a Bíblia. Então a gente tem que ter um pacote todo das nossas armaduras, né? A gente precisa, como a Emanuel falou, estar jejuando. Não é uma coisa forçada, mas é pedir primeiro ao Espírito Santo para te dar essa vontade, essa fome. Está jejuando, está orando, está lendo a Bíblia. Nem que comece, se não tiver nada, aos pouquinhos. Né? Aos pouquinhos. Mas para a gente poder vencer. Às vezes vem a tentação, você cai, e aí Jesus volta e a gente fica. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem agora passar para vocês? Uma hora a gente vai dizer, ó, é Manuel que vai dar o estudo hoje, outra hora é Esther. E eles sabem falar, só que fica tímido, né? Outra hora é Davi. Mas eu sei que está sendo depositado, você, né? Falando aí sobre, né, pregar a palavra, eu lembrei de que alguém falou uma vez, contou a história de um pastor, que, né, ele pregou e alguém foi elogiar no final do culto, ele falou assim, não me elogie porque É isso mesmo. meu ponto fraco é Receber elogio? o orgulho, né, a soberba, então isso vai, se eu começar, né, a receber muito elogio, isso vai me ensoberbecer e eu vou achar que essa palavra está saindo de mim, não vindo de Deus. Aí eu ouvi isso e eu chegava assim, nossa, eu falava as coisas, que palavra, né? Mas era verdade. Aí por isso que eu falei,
saber, eu não vou falar mais não. Se eu pregar, né? E eu acho, mesmo que se eu ache a palavra maravilhosa, eu não vou falar nada, porque às vezes eu estou alimentando uma soberba, um orgulho. Isso não é bom. Isso. Então, eu não falo mais nada hoje em dia, mesmo que eu ache que não falo mais nada. E é perigoso. E outra coisa, quando a pessoa recebe as glórias dos homens, é como se assim, você já recebeu a sua glória. Não resta mais uma glória dos céus. Agora que é proibido, não é proibido receber, mas você faz bem, porque às vezes a Bíblia diz assim que o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, até receber um elogio, você está sendo provado. Porque, e o coração, né? O que a gente sente? A gente se engrandece. Mas, glória a Deus por causa das lutas. Né? Porque todos nós temos um momento. Eu sou humilde, mas todos nós temos um momento que a gente quer um pouquinho assim, sim, vai descer, mas aí Deus, glória a Deus pelas lutas, né? Se der, semana que vem, eu vou trazer um texto e uma história. Eu tenho muito bom, conta várias histórias na vida das pessoas, né? Várias pessoas. E essa história falou uma coisa que você até comentou, né? A pessoa que não está aqui, está lá, sai, critica. Mas não é com a igreja, não. A pessoa passava por uma situação. E ela achava que sempre ela estava sendo a vítima, sempre ela que era certa e os outros errados. Então, até ela entender que ela era, tipo assim, tudo que ela ouvia entrava como uma crítica para ela, né? E então ela que era errada, porque tudo que ela ouvia era uma crítica, ela entrava como uma crítica, ela já achava, se sentia, né, a vítima, isso e aquilo. Então eu gostei muito dessa história, eu até queria trazer aqui para o plano de mulheres hoje em dia, vou até trazer para os adolescentes também, que é muito interessante, se desse para eu vou trazer. Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o diabo também faz essas coisas. Vai entrando na ouvido das pessoas como uma crítica. Ô fulano, você faz isso, ô fulano. E aí vai entrando e passa ali, tem alguém rindo, está rindo de mim, não está rindo de mim, está rindo de mim. E não é assim. Então, eu acho muito interessante, porque eu lembrei dessa história na hora que você falou sobre a pessoa sai dessa igreja, vai para outra, não, lá não tá bom, tá bom. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E antes da gente julgar as pessoas, a gente tem que olhar para dentro de nós, né? E ver, não, sempre eu estou certo, todo mundo errado, não é possível, né? Alguma coisa está errada. Ou eu sou a pessoa mais santa do mundo, né? Ou não, a gente tem que aprender a pensar assim também. Porque o mundo hoje em dia está muito individualista, está muito egoísta, as pessoas, e elas, né, tipo assim, só sabem apontar o dedo e não olhar para dentro de si. É verdade. Vamos ler aqueles versículos que eu falei com vocês, só para finalizar. Manuel, você pode abrir em João 3,16 e 17, que o final aqui foi a solução para deixar o pecado e receber a vida eterna. A gente vai ler as respostas nesses versículos. Esther, Romanos 8:1, Ivonete, Romanos 10:9. Aí Davi, depois Emanuel, você passa para o Davi, ele vai ler 1 Timóteo 1,15. Leu Efésios 2:8. Então, Emanuel, João 3:16 e 17. Abre aí, por favor. Esther já vai abrir em Romanos 8:15. Iconete, Romanos 10:9. Vamos lá. Lê aí, Emanuel. Só um pouquinho. Deixa eu só abrir no meu aqui. Vai, Emanuel. Bem alto. Nossa, sua voz linda aí que você tem.
Fala bem alto. Porque Deus não estava em livro do seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, para condenasse o mundo, mas para o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso aí. Deus mandou Jesus, né, morrer por nós para nos condenar, não, mas para nos salvar. Isso é Romanos 8:1. Agora, pois, bem alto, bem alto. Você também tem uma voz linda. Todo mundo aqui tem uma voz linda. Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma coisa. A solução para a gente é isso. Vanete, Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou pedir, Vanete, para ler de novo, que o Davi não ouviu. A saber, Davi, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Engraçado, gente, a salvação é individual, tá? Nunca esqueçam disso. Ele está lá com o olho lá nem. Entendeu, Davi? O que foi? O que a gente tem que entender desse versículo que é importante ler? Será salvo. Será salvo o quê? Quem? Se com tua boca, né? Se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Você vier semana que vem, traz a Bíblia. Tá? 1 Timóteo 1:15. Vai lá, Davizinho. Bem alto, sua voz linda aí também. 1 Timóteo 1:15. Essa é o meu Bem alto. Essa é a palavra que eu digo da aceitação dele ao mundo para salvar os pecadores espirituais e os não principal. Gente, vocês têm que ler alto, vocês leem bem. Agora vocês só têm que aumentar um pouquinho o volume da voz, tá bom? Quer ler de novo? Mais alto. Tem que ser mais alto. Se você não ler mais alto, eu vou pedir para a Esther ler mais alto. É uma palavra fiel e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nós, cada um de nós, não tem mais. Se né, humildemente falar, eu sou um dos pecadores, eu sou o principal, né? Então, Jesus veio, Deus mandou Jesus para nos salvar. Mas para isso nós temos que confessar com a nossa boca que Cristo é nosso Senhor e Salvador. Porque senão, né? Agora eu vou ler o último aqui, que é Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que isso quer dizer? Quem nos abençoou? Nos deu, né? Através de sua graça, né? Através de sua, né? Sua bondade. Deus. Mas para nós recebermos essa graça, né? De sermos perdoados, nós temos o quê? Ter fé, acreditar de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para o quê? Para nos redimir dos nossos pecados. Então, através da nossa fé, nós cremos verdadeiramente que Deus mandou Jesus, seu único Filho, para nos salvar. Aí sim nós seremos salvos. Nós somos salvos. Mas nós temos que ter fé, crer. Aí agora 9.
não por obras, mas para que ninguém se glorie. É dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Ah, eu sou salvo porque eu sou muito bonzinho, eu dou 10 cestas básicas na igreja. Isso eu estou falando das obras, tá? Porque a pessoa não fica, para a gente não ficar se gloriando. Ah, eu dou 10 cestas básicas na igreja, eu lavo a igreja, todo o meu coração, eu pinto a igreja, eu faço isso, faço aquilo, eu dou carona, eu faço etc. para a igreja, então eu sou salva porque eu faço muita coisa. Não, nós não somos salvos pela obra. Nós somos salvos pela graça, pela bondade de Deus. Nos ama tanto que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, não receba a morte eterna, mas que possa viver eternamente no céu junto ao Pai. Tá? Então nós temos que crer. Não é por obra, não. A obra a gente tem que fazer, sim. Tem que fazer. Porque a partir do momento que a gente sabe que crê e aceita Jesus como nosso Salvador, nós temos que mudar e nós temos que ver as necessidades das pessoas, da igreja. Então nós temos que fazer, trabalhar na casa de Deus, né?